Então, pessoal, dando continuidade a essa análise aqui de como eu fui resolvendo essa prova, raciocinando, vamos ver agora essas questões de penal e processo penal. Então, na descrição desse vídeo, tem a sequência das matérias na forma estratégica que eu fiz a prova. Então, no primeiro vídeo, de direito administrativo, eu começo explicando por que eu fiz dessa forma nessa prova, por que eu comecei na questão 16. E, dando sequência, vamos então ver aqui a questão 32. Qual era a chave dessa questão? Para poder resolver essa questão, a chave, o segredo, o principal, a única coisa que não podia faltar na sua ideia para você resolver essa questão, era isso aqui, ó. Eu já coloquei aqui em cima logo. Você tinha que saber a pena da concussão. Você tinha que saber. Se você não soubesse, você não conseguiria resolver essa questão. E por que eu sabia? Como que isso me veio à mente? Simplesmente porque eu já resolvi questões nesse estilo, que você precisava saber a pena do crime para poder resolver a questão. Então, é uma coisa que eu já fiz antes. Por isso que eu fiz aqui. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que é o treino. Não é que eu sou o mago do concurso, é uma mágica que eu sei as penas. Não é isso. É uma questão que eu já fiz antes. É treino. Então, eu já passei por isso antes. E por que eu sei a pena da concussão? Porque é uma pena, são crimes contra a administração pública que são muito cobrados. E a maioria deles é tudo assim de 2 a 12 anos, é a mesma pena. Então, por que eu sei também? Porque eu já fiz muita questão sobre isso. Porque eu já vi muito concussão. Porque a pena é a mesma, é de 2 a 12. E porque eu já resolvi questão desse estilo. E como é que você resolveu essa questão? Você sabendo a pena do crime, primeiro, olha a palavrinha mágica aqui, exigiu. Se exigiu, então, olha aqui, ó, exigiu, aí, concussão que é o exigir, né? Para você não confundir com corrupção passiva. Né? Então, aqui é o exigiu, 2 a 12. Aí ele começa dizendo que o crime praticado por João admite a celebração de transação penal e sursi processual. Então, assim, primeira coisa, a chave da questão era você começar, era o principal, você saber a pena do crime de concussão de 2 a 12. Mas não bastava isso. Você precisava dominar também outros regramentos. Como aqui na A. Por que eu risquei a A como errada? Porque ela está dizendo que admite. E você precisa conhecer a Lei 9.099 para saber que o sursi processual ele é aplicado quando a pena mínima é até 1 ano. E aqui é 2. Por isso você precisava saber a pena da concussão. Para você eliminar, é a alternativa A. Entendeu, pessoal? E também, juizados especiais, criminais. Qual é o critério? Tem uma pena, é a pena máxima até 2 anos. E aqui é 12. Então você precisava saber a pena da concussão para poder, principalmente, saber aqui que não cabe o sursi. E outra coisa. Você precisava também saber sobre requisitos para o acordo de não persecução penal. O acordo o requisito com relação à quantidade de pena. Então, é na mínima, tá vendo? A mínima e mínima. E eu sempre tive o cuidado de prestar atenção num comparativo entre sursi processual e acordo de não persecução penal. Por quê? Porque trabalha com a pena mínima. E os concursos gostam de mudar para máxima. Então é mínima e mínima. Sursi processual, trabalha com a pena mínima. Acordo de não persecução penal, trabalha com a pena mínima. E é até a 4. 1 e 4. E na 2, ele está dizendo que não há possibilidade. Então você precisava saber a pena mínima da concussão, descobrir que era concussão pelo exigir, saber a pena mínima para eliminar a alternativa A e B. Aí parte para C. Essa C não teria como ninguém marcar ela, porque diz que não é ilícito penal. Então, assim, é como se essa alternativa não estivesse aqui. Essa questão só tem A, B, D e E. Essa aqui não tem como. Foi muito simples. Não deu dificuldade nenhuma. Então, passa batido da C. Não merece nenhum comentário.
Não é ilícito penal, não tem como. Então essa C não exigiu nenhum esforço. Você risca e passa para frente. A D, ela está errada. Por quê? Você precisava conhecer aqui a consumação o momento da consumação da concussão. Então, assim, exigiu, acabou. Exigiu, está cometido o crime. Então, é o crime formal. Exigiu, acabou. Então, não tem fracionamento nesse tipo de crime. Não dá para exigir um pouquinho agora, um pouquinho depois, só quando exigir pela terceira vez que configura o crime. Não tem fracionamento. Exigiu, acabou. Exigiu, acabou. Então, estava errado aqui. Então, aqui você precisava conhecer um pouco desse conceito de um raciocínio, essa questão abstrata desses momentos de consumação de crime. Por que eu sei essas coisas assim também? É muita questão. É resolver muita questão, você vai fazendo. E aí chega uma hora que as coisas vão ficando naturais para você. E, paralelamente, você tem que ficar lendo. Pega a parte especial, por exemplo, do Código Penal e ficar lendo. Lê uma vez, aí na outra semana lê de novo, aí vai lendo várias vezes. Que uma hora, e fazendo questão, que isso aí vai introjetando em você. Aí o que eu quero é que você preste atenção agora. Na seguinte ideia que eu vou te dar. Você veja que eu já cortei aqui o fracionamento, já arrisquei essa como errada e já fui para E. Eu não enfrentei aqui, ó, você vê que eu não cheguei nem a marcar, ó, se é possível a tentativa, modalidade culposa, porque isso aqui já requer conhecimentos a mais. Eu precisava saber se admite a tentativa, a modalidade culposa, ou seja, mais coisa para saber. E eu mostrei aqui para vocês que eu eliminei a D com um conhecimento. E isso demonstra que você não precisa saber tudo para passar na prova. Você precisa saber o máximo possível e torcer para que venha na prova questões sobre aquilo que você sabe. Que seja suficiente. Então, prova tem tempo, tem relógio. Então você não pode ficar perdendo tempo, você tem que ir dentro do suficiente. Isso aqui foi suficiente para mim, eu marquei a D. Porém, já que estamos trabalhando essa questão, a título de cumprimento, se você fosse enfrentar a tentativa, aqui já tem um conhecimento mais profundo. Então, essa questão, o examinador, com relação a essa alternativa, ele poderia até aprofundar aqui, querer criar dificuldades. Se ele quisesse, ele poderia criar. Por quê? De regra, na concussão, não é admitida a tentativa, mas imagina se alguém manda uma exigência dentro de um envelope numa carta. E essa carta ela é interceptada no meio do caminho. Alguém pega a carta aqui, ó, e o destinatário está aqui, ó. Então houve uma tentativa. Isso é exemplo de livro. Então, se o examinador quisesse aprofundar, só acertaria a questão quem já tivesse mais estudo. Então, você veja, né, que concurso é assim, vai testando vários níveis. Mas aqui foi suficiente, não foi necessário saber isso. E com relação à modalidade culposa, mesmo se você não soubesse que não cabe, basta também você acreditar que você é capaz de raciocinar por conta própria. Você já conseguiu parar para pensar em alguém exigir alguma vantagem indevida por negligência, imperícia? Não dá, né? Então, não cabe a modalidade culposa, mesmo que você nem seja da área do direito. Você, uma pessoa que é leiga. Não tem como fazer isso por culpa. Isso é contra qualquer tipo de aceitação social. Então, veja que é isso que eu quis mostrar, os níveis de conhecimento. Não é necessário, às vezes, saber de tudo para acertar a questão. Aí eu pulei para E. Essa o que acontece? Eu tive um vislumbre, aqui, assim, eu já fui na E convicto, que era E, mas eu fui checar, né? Por que eu fui convicto? Porque eu consegui superar a B, a C e a D. Eu consegui identificar erro. Então só sobrou a E. Aí eu fui ler a E para poder marcá-la, né, com bastante segurança. E na leitura da E, eu lembrei que eu já vi isso aqui, já tive conhecimento dessa situação que consta na E.
E também, com base no estudo, na aplicação da pena, na dosimetria da pena, da primeira, segunda e terceira fase, é o estudo do direito penal, das fases de aplicação da pena. Então, como eu já havia estudado isso, já tinha um vislumbre dessa situação jurisprudencial, e eu já tinha eliminado com segurança a A, B e C, só restou a E. Então, também aqui, a título de complementação, já que você está assistindo, e é um conhecimento que talvez você não saiba, e vai ter essa prova agora em São Paulo, o TRF3. Então, quem sabe isso aqui pode te ajudar. Esse adendo, né? O que acontece? Sempre que você vai trabalhar com as fases de dosimetria da pena, há um entendimento consolidado na jurisprudência que um mesmo fato ele não pode ser usado em mais de uma fase. Você tem 3 fases. Então, se eu usei um fato na primeira fase, como que eu vou usar na terceira? Então, isso é bis in idem. Então, não é culpa do juiz que o legislador ele foi lá na elementar do crime e colocou lá o crime próprio lá do funcionário público. Isso não quer dizer que na circunstância judicial, que é do artigo 59, o juiz não possa usar essa condição de funcionário público para concluir por um grau maior de reprovabilidade maior desse agente. Então, aqui no 59 é circunstâncias judiciais. E é isso que está dizendo a alternativa. Esse foi o julgado. Então, é uma questão de entendimento. Você sabendo desse julgo das cadeiras aqui, o mesmo fato na mesma fase, ou o mesmo fato usado em várias fases, isso é bis in idem. Mas esse caso aqui não, porque um está na elementar. Então, o juiz não está usando o que está na elementar, ele está usando uma condição ali do mundo da vida. A pessoa que é funcionário público comete um ato desse, que deve respeito à sociedade. Então, isso é reprovável demais. E aí, o juiz ali é uma circunstância judicial fática, que difere de algo abstrato que o legislador colocou lá na norma. Então, esse é o adicional que eu passo para vocês. Essa 33 aqui, eu me embolei todo, eu errei a questão. E olha o que eu fiz aqui, pessoal. Eu vim com uma sede ao pote aqui, e foi a primeira alternativa que eu risquei, foi a D. Porque eu peguei um conceito de uma coisa, eu peguei um conceito de um instituto jurídico e joguei em outro que não tem nada a ver. Eu troquei. Eu peguei uma alma de um corpo e botei no outro. Eu li aqui Lei Penal Intermediária, na hora me veio à mente a Lex Tertia, que não tem nada a ver, que é aquela lei que ela é construída pelo beneficiário da lei, de forma que ele pegue o que há de melhor em uma lei e o que é melhor em outra, para beneficiá-lo, com base naquele princípio da lei benéfica. E ele constrói uma terceira lei com o que há de melhor em outras duas. Isso não pode. Tem que escolher. Eu quero a lei A ou a lei B por inteiro. Eu não posso criar uma lei, porque eu não sou legislador. Então, eu peguei essa ideia para eliminar a D, que não tem nada a ver com a Lei Penal Intermediária, que traz algo de estudos, né, da Lei Penal no tempo. Eu me confundi na hora. Essa aqui, eu quase que... Eu já não ia acertar, porque eu já eliminei a certa. Mas se a certa fosse outra, né, eu iria perder a questão por falta de atenção. Eu marquei, você vê que eu marquei aqui a E, né? O que acontece? Questão de língua portuguesa. O endo, tá vendo? Ó? Endo é dentro, né? E aqui tá falando, não está presente no ordenamento jurídico. Então, é endofórico e exofórico. Exo é fora. Então, por um problema de língua portuguesa, eu ia perder. Só que depois, língua portuguesa é endo. Então, aqui, ó, pegadinha. É a falta de atenção, é pegadinha. A prova vai cansando você. E aí eu eliminei essa. Só que qual foi o problema? Eu já tinha eliminado a certa. Eu tive que caçar uma outra. E aí, pessoal, o que aconteceu comigo com relação à questão 33? Como eu já massacrei aqui a letra D, eu estava certo que ela estava errada por causa que eu estava aqui em erro. Né? Eu botei na minha cabeça que isso aqui era Lex Tertia. Aí eu fui para cima, para C, depois para B e para A, sabendo já que a E estava errada, ou seja, já eliminei duas. Então eu tinha, de qualquer jeito, que procurar uma certa aqui em cima.
E aí, o que me restou foi marcar a B. Por quê? A B como certa, né? Por quê? Porque eu nem lembrava que crime era esse do 2008. E eu só parti da análise aqui, natural, de que os outros entes, que não sejam a União, não podem interferir na legislação do direito penal. Porque compete à União, legislação do direito penal. Só que com relação a esse crime aqui, eu até saí da prova, eu peguei o celular, a primeira coisa que eu fui ver, a questão sanitária. Pode, esse aqui é admitido, essas normas penais em branco, com origem em outros entes que na União. Só que eu não sabia, foi a melhor que eu marquei, foi essa. E com relação a C e a A, me cansou um pouco aqui de eliminar a C, porque eu tive que puxar conhecimento, eu não lembrava direito disso aqui, norma penal em branco, com relação a essa questão da excepcionalidade, porque aqui trabalha com uma lei, as ideias sobre lei excepcional temporária dentro da doutrina da norma penal em branco. E aí me exigiu uma energia aqui, eu despendi uma energia grande aqui e acabei caindo nas graças aqui da alternativa errada, da B, né? Então, a título de complemento, por que a C aqui está errada? Porque, veja só, você que vai fazer a prova do TRF3, de repente isso aqui pode te ajudar. Veja só. O que está dizendo? Ó? Quando, posteriormente, a prática da conduta, o complemento de uma norma penal em branco for modificado, então imagina aqui, ó, lei de drogas. Qual é o complemento da norma penal em branco, que é a lei de drogas? Precisa de um complemento. Ele pode ser homogêneo ou heterogêneo. Homogêneo é se o complemento também é dado por uma lei. É heterogêneo se é outra natureza, outro tipo de norma, como a portaria 344 da Anvisa, que tem lá a lista de drogas, não é isso? Então, o que ele está dizendo aqui na C? Que posteriormente à prática da conduta, se o complemento de uma norma penal em branco for modificado, o que ele quer dizer? Vou imaginar que a maconha saia da lista. Não é mais entorpecente. Não haverá tráfico de drogas mais que em vender maconha. Por quê? E isso aqui retroagirá. Porque é aplicável a retroatividade da norma mais benéfica com relação a esse tipo de situação. Só que veja aqui no finalzinho, ó. Ainda que diante de uma situação de excepcionalidade. O que ele quer dizer aqui? Ele está trabalhando aquela mesma ideia de lei temporária e excepcional, que quando você enfrenta isso sozinho, sem envolver a norma penal em branco, você sabe que se a pessoa bebeu cerveja ou tomou cerveja lá na época da Copa, que não podia, perto dos estádios, aquela lei era temporária, ela era só naquele período. Depois, se passasse o período, a pessoa ia responder, mesmo que a lei perdesse a vigência. É a ultratividade da lei temporária, da lei excepcional. Então, o que ele está dizendo aqui? Que ainda que diante de excepcionalidade. Então, dentro do estudo de norma penal em branco, aplica-se o mesmo conceito. Se uma portaria, ela excepcionalmente traz aqui algo que só vai vigorar naquele período ali, na Covid, durante a Covid, determinada coisa não pode, durante o período da pandemia. Depois que passar, tem ultratividade. Então, essa foi a ideia. Então, me exigiu aqui, que eu tive que lembrar disso tudo. Eu já subi cansado para cá, não lembrava, não sabia que crime era esse, 2008, de jeito nenhum. Eu só fui no conceito, que é antinatural, né? Você pensar que o município vai interferir em direito penal, legislando, contribuindo na legislação, mas é o caso aqui. Questão sanitária pode. E essa aqui não deu trabalho, né? É pacífica na doutrina, que se o STF lá, o STJ, né, um precedente, decide alguma coisa lá diferente, que isso vai retroagir, né? Como se fosse uma lei penal mais benéfica. É como se o judiciário legislasse, né? E seria uma bagunça, né? Um precedente muda alguma coisa, muda tudo lá para trás. Então aqui não tem nem pé nem cabeça. Aí eu já eliminei. Então esse foi a minha experiência com relação a 33. Espero que não aconteça com você nas suas provas. Aí vamos aqui para a 34. Essa 34 foi complicada aqui no meio. Ó.
Essas duas do meio deu trabalho. Essa aqui foi tranquila e essa aqui foi tranquila. Então, eu comecei aqui direto vendo a primeira e já no enunciado eu sabia que a pergunta seria sobre teoria do crime. Quando você vai enfrentar qualquer tipo de assunto que envolva a teoria do crime, você já tem que ter aquela tabela. Se você já não memorizou, já não estudou, já não preparou, faça isso. Você tem que ter aquela tabela sobre a teoria tripartite, né? Tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade, com os elementos todos, já ter estudado eles. Então aqui no canal tem uma playlist de aula sobre direito penal. Tem isso tudo lá, preparadinho, lá nesses vídeos. Só buscar lá na playlist de direito penal, tem esse assunto lá, teoria do crime, com essa tabela. Então aqui, vamos lá. Nessa primeira, fala sobre a primeira parte aqui da tabela. Ó. Você divide a tabela em 3, tipicidade fica aqui antijuridicidade, aqui culpabilidade. Aqui fica a tipicidade formal e material. E o princípio da insignificância exclui realmente a tipicidade material. Então tá certo. Isso aqui é tranquilo, é batido. Quando você estuda essa tabela, estuda essas ideias, você tem isso em mente com tranquilidade. Aí na última, está falando sobre essa norma de extensão temporal, que é do 14.2. Como vocês sabem, né, no estudo do direito penal, a tentativa é possível por causa dessa norma de extensão aqui. Você não tem lá, né, de regra, né, nos tipos penais, é tentar matar alguém. Você tem matar alguém. As tentativas, elas acontecem para não ficar impune alguém que tentou cometer um crime. E é feito com base no 14.2, com a norma de extensão. Mas o que poderia ter confundido o pessoal é esse temporal aqui, ó. Mas não está errado. Por quê? Norma de extensão no tempo. Por quê? Qual é o tempo do crime? Momento, é a teoria da atividade. No momento da ação ou omissão, independente do resultado. A tentativa não tem nem resultado, é o último ato de execução. Então é uma questão temporal mesmo, é no tempo, teoria da atividade. Então isso aqui, tranquilo, estava certo. Aí quando foi para esses dois aqui, aí já é um conhecimento a mais. Aí o conhecimento a mais. Aí o que acontece? Aqui está certo, eu acertei essa questão. Essa aqui é verdadeira. Tranquilo isso, né? Uma questão de língua portuguesa também, de lógica, interpretação, você consegue compreender isso aqui. Lógico que se você precisa de uma norma de extensão, porque o tipo penal, né, aquela norma abstrata, ela não traz todos os elementos necessários e suficientes para somente com ela você imputar crime a alguém. Precisa de algo que faz parte dessa norma de maneira indireta, imediata. Essa norma de extensão aqui, ó. Então não o direto é matar alguém. Aí você só usa 121. Se precisa do 14.2, é indireto. Então isso aqui é tranquilo. Não teria problema. E essa aqui eu quase que eu escorrego aqui na casca da banana. Essa aqui. Por quê? Porque me deu um trabalho também de lembrar isso. É uma doutrina, teoria, que eu tinha estudado há muito tempo e eu não peguei questão sobre isso aqui. Eu fiz bastante questão e assim, eu não peguei questão sobre isso. Eu poderia ter escorregado aqui nessa questão. Tanto que eu escrevi aqui a culpabilidade. Ó. Em princípio, na verdade, esse erro aqui da culpabilidade ia me levar a marcar F também, pelas razões erradas. Porque, na verdade, o que acontece aqui? Isso aqui, essa teoria conglobante, o que ela quer fazer? Ela quer conglobar, ela quer pegar tudo e botar na primeira coluna aqui da tipicidade. Então, na tipicidade, você tem tipicidade formal, material. Aí, por essa teoria que quer englobar tudo aquilo, quer dizer o seguinte: se alguém praticou o crime em legítima defesa, não tem tipicidade, ou seja, tudo é analisado aqui, quer conglobar tudo aqui. Então, essa teoria, ela tem por consequência o quê? Pegar essas excludentes que estão aqui no meio, na antijuridicidade, legítima defesa, irregular direito, estado de necessidade, e trazer para cá, para a tipicidade. É isso que essa teoria quer fazer, conglobar tudo aqui. Ó. E aqui na alternativa está dizendo o quê? Que a teoria da tipicidade conglobante tem por consequência transferir essas excludentes, ó, estrito cumprimento do dever legal, irregular direito, da tipicidade para a ilicitude. A ilicitude ou a juridicidade é aqui no meio.
quer pegar daqui e jogar para cá. Não, é o contrário. Essa teoria quer retroceder no tempo, porque o mais moderno é a teoria tripartite do crime, que separa a teoria do crime em tipicidade, anjuridicidade e culpabilidade. Essa teoria quer botar para cá, como eu expliquei, analisar tudo aqui. Então, tá errada. Mas o que acontece? Eu aqui, puxando na memória, eu falei, não, é o contrário. Quer jogar para culpabilidade. Em princípio, né? Eu falei, pô, nada a ver. Não, aqui tá falando de excludente, que é no meio, e tipicidade é aqui. Então, o problema é entre essas duas colunas. Mas aí eu consegui aí resgatar e matei a questão. Mas essa questão, eu cansei um pouco nela, me deu um trabalho. Aí a 35, crimes hediondos. Essa questão de crimes hediondos, por que eu sabia isso? Porque eu já enfrentei questão sobre esse assunto aqui da D, que fala sobre a aplicação da teoria da norma mais benéfica com relação a esses aumentos de exigência de tempo de cumprimento de pena para a progressão de regime. Então, eu já tinha estudado sobre isso. E o entendimento jurisprudencial que eu conhecia era que, se fosse mais benéfico, haveria, sim, 1/6, né? Porque agora há uma necessidade de cumprimento de 40%. E 40% representa 2/5, né? Então, 2/5 é mais que 1/6. 1/6 é quase nada. É a menor fração que tem. Então, isso aqui é mais benéfico. Então, chegou aqui essa lei nova e ela colocou lá na lei de execuções penais, aquela lista que você tem que decorar. E hediondo começa com 40, né? 40, 50, 60, 70, dependendo se tem morte, se não tem morte. Né? Se há reincidência ou não há reincidência. Então você tem que dar um jeito de decorar ali. Começa no 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70. Então você tem que dar um jeito de decorar aquilo ali. E eu consegui matar essa questão por causa disso, que eu sabia bem isso. Eu tinha isso bem muito fixo na mente. Aquela tabela decorada e esse entendimento dessa retroatividade. Dessa ultratividade, né? De manutenção aqui desse 1/6 para essas pessoas. Então ele quer incorreta. Na incorreta, o que eu faço? Bolinha, qualquer tipo de questão. Bolinha, sempre questão certa. X é sempre questão errada. Então, para marcar cartão de resposta, eu nunca me confundo. Porque bolinha eu só boto em questão alternativa que fala coisa boa, coisa certa. X é questão errada. Aí, quando eu vi aqui negócio de essa lei hedionda, eu vim logo nessa, porque eu sei muito sobre isso aqui, eu já fiz muita questão. Então eu já marquei isso aqui como certo, sem medo. Eu sabia isso aqui. Tá? Porque é melhor que 40%, eu botei. Esse aqui também eu já sabia tranquilo, é o furto com explosivo. Tranquilo, é hediondo. Isso aqui você tem que saber que esse tipo de furto qualificado, ele é hediondo. Eu já marquei tranquilo, não tive problema nenhum. Isso aqui eu sabia porque eu tive cuidado de pegar a legislação antes da prova e ver as recentes alterações e apostar que a banca ia cobrar isso. Então isso é uma novidade. Eu até botei aqui, novidade. Então tivemos muitos casos aí, né, com adolescentes e tudo mais, recentemente. Houve a modificação na lei e eu apostei que essas novidades seriam cobradas. Então tem essa novidade aqui, inclusive os crimes que estão lá no ECA. Então eu me preparei para isso. Aí vim aqui e marquei certo. Aí sobrou a A e a B. Quando eu li a B, né, que eu fui subindo, isso aqui é uma coisa batida, é muito antigo isso aqui, batido, objeto de súmula. Então, eu achei que o examinador fez um estardalhaço aqui embaixo, mas colocou uma coisa bem batida para você marcar. Então, não foi uma questão difícil por causa disso, que é uma coisa muito antiga, batida. E aí veio a A. Eu nem me importei mais, porque com certeza a B era que tinha que marcar, porque ele aqui, né, é constitucional, não, é inconstitucional. A A traz uma situação jurisprudencial que é difícil se a pessoa não conheceu a jurisprudência, não viu o caso. Porque é antinatural você achar que esse tipo de conduta, de raspar, suprimir, adulterar, marca, que isso é tranquilo. Isso é grave. Mas não é hediondo. Não é hediondo. Hediondo é só arma de uso proibido. Nem o restrito é mais. É só o proibido. Isso aqui já foi julgado, não é. E aí tem um entendimento lá do julgado, que ele faz o cotejo com os incisos lá do Estatuto de Desarmamento, com o caput,
e diz que essas condutas aqui não tem nada a ver. Mas o que importa é você saber esse julgado. Só que o que acontece? Como eu disse, essa B aqui, ela retirou toda a dificuldade da questão. Porque essa B traz um entendimento muito antigo e batido. Então, você pensasse assim, não vou querer saber disso aqui não sei, nunca vi, não quero saber. Eu tenho certeza que a B está errada. Pronto, matou a questão. Aí na 36, já fala de peculato, aí você vê que crime contra a administração pública, olha as penas, 2 a 12. Lembra lá da concussão? 2 a 12. Eu já botei ele logo, para se for enfrentar algo que precise disso, já tem 2 a 12. Aí essa questão, como você pode ver aí, quer saber se pode haver, né, os requisitos. O examinador quer saber de você se você sabe os requisitos para a celebração do acordo de não persecução penal. Então não pode ter violência, não pode caber a transação penal lá da 9.099, pena mínima abaixo de 4 anos. Então você tem que saber os requisitos. Então, você precisa saber. Aqui, por isso que eu botei 2 a 12 e sabendo os requisitos do acordo de não persecução penal. Aí eu fui para as alternativas. Essa aqui, pessoal, poderia te levar a erro, né? Mas o que acontece? Lá no Código de Processo Penal, se você pegar lá o texto, fala em confissão formal. Fala lá, confessar formal e circunstancialmente. Então, o que está dito aqui, ó? Que a doutrina entende que para possibilitar a celebração, João deve proceder a uma confissão ampla. E lá no texto fala confissão formal. Então está contra o texto. Aí X. Só qual é o que foi aqui o gatilho que me levou logo para a resposta certa? Eu tinha certeza que a resposta era essa aqui. Ó. Eu tinha certeza que de fato era. Por quê? Eu tive cuidado de pegar as novidades, aquilo que... o detalhe, né? E com relação ao acordo de persecução penal, eu sempre apostei que contra a homologação, que cabia o rese. Está lá, é o último inciso lá do artigo que fala das hipóteses cabendo o rese. E eu mentalizei isso, tinha certeza que essa estava certa. Então, na verdade, a B, a C e a E, eu fiquei vendo mais a título de teste, para ver se eu sabia. Porque eu ia marcar a D aqui de qualquer jeito. Aí eu fui vendo as outras para treinar o meu conhecimento, para enfrentar a questão. Mas essa aqui, certeza que era D. Eu não tinha nenhuma dúvida. Aí a A eu resolvi dessa forma, cotejando o AMPRA com o texto que está lá no CPP, que fala que é confissão formal, né? Então eu risquei. E eu não tive aqui tanto medo de riscar, porque, como eu disse, eu ia marcar a D, então eu não tive medo. Eu vi minha intuição aqui, fiz o cotejo, nesse caso da A, com o texto do CPP e marquei. Na B, tranquilo, que eu marquei por quê? Porque eu já botei aqui em cima, que peculado, 2 a 12. A mínima é 2, o acordo ele cabe quando a pena mínima é abaixo de 4, então está cabendo, e está dizendo aqui que não. Não tive problema com a B. Na C, está dizendo que essa aplicação desse benefício nos 5 anos anteriores não cria um empecilho, não impossibilita que ele faça novo acordo. Não, inclusive lá no juizado também os benefícios da 9.099 são válidos, podem ser aplicados para quem não já hoje usufruiu no período de 5 anos. Então isso aqui também é tranquilo. Aí veio aqui a última aqui, ó, eu já botei aqui embaixo, ó, não cabe a NVP nesse caso. Por quê? Que é o caso da transação penal, né, pessoal? Tá lá no texto também, não cabe, porque a transação penal é melhor. Então a pessoa vai lá para a transação penal. Então foi dessa forma que eu resolvi essa questão. A 37 foi o seguinte, pessoal, eu nunca ouvi falar nisso aqui, ó. Nunca ouvi falar flagrante cataléptico. Nunca ouvi falar nisso. Eu nunca ouvi falar nisso. E como que eu acertei essa questão? Eu acertei essa questão sem conhecer aquela. Eu acertei conhecendo essas 3 aqui. E nessa aqui eu fiquei raciocinando para pensar o seguinte. Bem, se der esse nome de cataléptico a um flagrante, eu vou imaginar, né, porque eu conheço o significado dessa expressão, dessa palavra, e vou tentar associar algo que tem a ver. Aí eu fui e cheguei no V aqui.
Então, na hora da prova, o que eu fiz? Eu deixei essa aqui por último, vim para essas 3, aí resolvi, aí só ficou faltando ela. Quando eu cheguei nela, eu tive que enfrentar. Aí o que eu pensei? Cataléptico vem de catalepsia. Catalepsia eu sabia que era paralisação, é brincar de estátua. Ficou estátua. Aí é o que está dizendo aqui, ó, paralisado, posteriormente retomado, em razão de solicitação de troca ou vantagem indevida não atendida. Aí eu imaginei o quê? De uma questão de prova que eu já tinha resolvido, inclusive eu peguei eu não sei qual foi o concurso, foi de delegado de polícia, acho que foi de Goiás, eu peguei a prova da OCP discursiva, caiu uma questão perguntando sobre o flagrante que o funcionário público exigiu na concussão, e depois deram o flagrante nele quando ele foi receber a vantagem. E não podia, porque a consumação se deu na exigência. E eu lembrei disso, eu lembrei dessa situação, e aí eu associei essa situação do flagrante, dessa paralisação, porque, ó, solicitação de vantagem não atendida. E pensei o seguinte, pô, se ele não foi atendido, ele vai exigir de novo. Ele vai exigir de novo. E quando exigir de novo, vai retornar o flagrante, vai dar outra chance. Aí, pimba, botei V e acertei a questão. E as outras eu não tive dificuldade, porque eu sabia. Então você veja que a quantidade de estudos, você vai vendo tanta coisa e vai te dando ideia, criatividade, para você, porque assim, você tem que resolver a questão. Você não dá para dizer, não vou fazer, vou deixar em branco. Você não vai deixar. Então você começa a usar tudo que você tem. E você vai ganhando esse cabedal à medida, né, proporcionalmente, que você vai estudando mais e mais. Então aqui é tranquila, não cabe o flagrante forçado. Essa aqui é verdade, porque a gente sabe que sempre cabe a preventiva ou a temporária. Os requisitos são legais, são diferentes, tem nada a ver com o flagrante. Então, é comum até em casos, né, a gente brincar assim, com situações de estudo, né, exemplos, né, que a pessoa tem aquela coisa do popular, né, aparece só depois de 24 horas para não ser preso em flagrante. Aí a pessoa acha que é malandra, né, sabe de tudo, espertona, tá cheio de conhecimento. Aí não se apresenta em 24 horas, né, porque essa ideia de 24 horas surgiu por causa desse prazo da audiência de custódia, da remessa do inquérito em 24 horas, aí criou-se essa ideia dos 24 horas. Aí, ó, não vai não, 24 horas. Aí a pessoa fica toda, né? Aí depois se apresenta. Aí o delegado lá representa pela preventiva, o juiz dá a preventiva. Então, assim, vai ser preso de qualquer jeito, mas não pelo flagrante. E a F tá errada, pessoal. Por quê? Ó o que eu escrevi aqui, ó, continuado nos crimes permanentes, o flagrante ocorre todo o tempo. Então, nos crimes permanentes, ó, o flagrante, ó, o flagrante aqui ó, acontecendo, ó, não para, ó, não tem recorte nenhum. Então, não é fracionado, ó, não é fracionado. Diferente no crime, ó, continuado, ó. Ó, tem uma infração aqui, outra aqui, ó, o fracionamento, ó, no continuado. Então, o permanente é contínuo. Então, isso aqui matou, então, tranquilo. O que me deu trabalho foi isso aqui e eu disse a vocês como que eu raciocinei e com base numa prova escrita que eu peguei para fazer de simulado de delegado de polícia, que caiu algo que me trouxe ideias para resolver na medida em que não dá para você deixar de enfrentar uma questão na prova. Aí a 38 fala sobre a lei de execuções penais. Aqui tranquilo, você tinha que saber dessa fração de 3/4, não tive dificuldade com ela, uma memorização. É tranquilo ler a lei de execuções penais, não é uma lei grande. Você consegue fazer a leitura aí tranquilo, é bom que faça mais de uma vez. Não é uma lei chata de ler, é uma das leis que eu mais gostei de ler, porque você toma conhecimento daquele universo que é separado ali da sociedade, é como que as pessoas vivem, né, os presos. Então, é bom que faça essa leitura e por isso que eu gravei aqui essa fração. Aí eu sabia que não é remunerada, também está na legislação, né? E se você não soubesse, você teria que raciocinar. Então, não é bom que você precise disso, né? Porque você pode falhar. Use esse raciocínio, esse improviso, quando precisar, né? Mas faça essas leituras antes. Então, aqui precisava ler a lei, precisava ter lido a lei. E com relação a ser, aqui o trabalho é no interior, né?
Então também exigiu leitura. Essa questão aqui não teve jeito. Exigiu conhecimento da leitura da lei. Você tinha que ter lido a lei. E essa era certa. E o que aconteceu aqui? Eu estudando para as provas, né, eu tinha muita preocupação com relação a essa expressão aqui, a entidades privadas. Por quê? Para mim, isso aqui seria uma pegadinha, se eu não conhecesse o texto, em admitir que o preso no regime fechado ele trabalhasse para a empresa privada. Então, eu tinha uma preocupação. Então, eu foquei muito aqui na memorização, nessa parte final. Eu falei, nunca vou errar isso. Pode sim, entidade privada. Desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Então, se viesse aqui umas complicações que eu não soubesse na A, B, C e D, e eu não tivesse o domínio da E, isso aqui seria antinatural para mim, admitir esse trabalho do preso. Em regime fechado, externamente, para entidade privada. Eu falei, não posso admitir um negócio desse, a entidade privada explorar o trabalho do preso, assim, não. Aqui nos Estados Unidos, eu imaginaria isso. Então eu foquei muito nisso aqui, eu falei, cabe sim, pode, tá ali, não erro isso. Só que me facilitou que as outras alternativas eu sabia bem. E eu também sabia essa, né? Mas está aí as dicas para vocês sobre essa situação. E por fim, a última questão, da parte penal, processo penal, pergunta sobre os 3 ritos ao mesmo tempo, né? Aqui pedindo a incorreta. Então, a incorreta eu circulo, eu tenho maior cuidado, eu tenho medo dessas questões que pedem incorreta, eu tenho maior cuidado com isso. Então, o que eu faço? Sempre na certa é bolinha e na errada é X. Quando eu vou marcar o cartão resposta, eu tenho que escolher uma alternativa. E o que tem de menos aqui? Só tem um X, né? Então não vai poder ser nem A, nem B, nenhuma alternativa que tem bolinha. Que eu tenho que marcar uma alternativa no cartão resposta. Então só pode ser o X. O X é errada e ele pede a errada. E eu só boto o X em errada, então eu nunca vou errar isso. Esse tipo de erro, perder uma questão por essa falta de atenção é terrível, né? Então eu não quero isso para mim, não quero isso para ninguém. Então, se você gostou dessa dica, faça isso também. Então o que aconteceu? Aqui você teria que ter conhecimento da Lei 9.099, dos procedimentos ordinário, sumário, sumaríssimo, para ir matando a questão. Como é textão, o que eu faço? De baixo para cima. Só que a alternativa estava no meio, né? Então, nesse caso aqui, não foi tão relevante. Aí eu fui lá para baixo e perguntando aqui, falando, né, que é incorreta. Aí tá falando, nos crimes de competência dos juizados, composição dos danos civis, qualquer ação penal. Pessoal, ainda mais hoje. Hoje a política é essa. É transação penal, meios alternativos, composição de danos, pensar na vítima, compensação de danos. Então, mesmo que você não soubesse isso aqui, com base na leitura da lei, é uma lógica de hoje. Então, vai sempre nesse sentido que você vai acertar. Aqui também é a mesma coisa na D. Essa remessa aqui ao procurador-geral tem que ter cuidado que as bancas gostam de mudar, que fala que vai mandar para o juiz, para o STF. Só que Ministério Público é independente, né? Então, é procurador-geral com o órgão ali do Ministério Público. E artigo 28, que sempre trata disso. Então, tranquilo, o entendimento recorrente. Aí, quando eu cheguei aqui, eu já arrisquei logo não. A mosca na sopa. Um nãozinho aqui para atrapalhar tudo, é o erro. Aí eu fiquei tranquilo, porque eu tinha certeza que essa estava errada. Aí eu parti para B e A, só para ler meio, para ter certeza, para aprofundar o meu conhecimento, para fazer o protocolo, que eu enfrento todas as questões, para não deixar nenhuma ponta solta. Eu já fiquei contente, seguro, que essa aqui com certeza estava errada. Porque eu sabia, logicamente, e isso está no texto da lei, que quando tem essa reunião de processos por institutos da conexão ou competência, mas tem um crime ali que ele é de menor potencial ofensivo, com relação àquele crime, tem aplicação às regras da 9.099. É sem violência, não tem violência doméstica nem nada, é um crime ali de pena de até 2 anos, vai aplicar os institutos, sem problema nenhum. Então, aqui não, aí eu já matei. Aí eu fui para cima aqui olhar, e o que acontece? Eu fui até para aprender, né? Porque aqui está o certo, né? Então eu falei, não, vamos ver aqui, estudo, né? Leitura. Eu falei, vamos ler, vamos ver o certo. Por quê? Porque esse certo que está aqui pode me ajudar em outras questões. Também tem isso. Quando você pega a questão de incorreta, e você sabe qual é errada, as outras estão certas. Você leia
porque às vezes isso te ajuda em outras questões da prova. Então fica aí para você ler. Ó. Eu não vou ler, porque não é o objetivo aqui do vídeo. Essas estão certas. Então é isso. No próximo vídeo, a gente parte aqui para tributário.